Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja constante na vida de cada um dos irmãos. Uma satisfação muito boa, excelente, né? Podemos estar aqui de volta, em outra configuração. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Júnior, sou esposo da Carla, pai da Esther, do Davi, genro da Dona Maria, Companhia Limitada. E servimos aqui por um período excelente, né? Temos boas memórias e uma excelente recordação do tempo que Deus assim nos permitiu sermos um cooperador também da igreja no tempo que aqui estivemos. Estamos há 7 anos em Ipanema e servindo também a igreja. O pastor Fernando, o pastor José Dito também compartilham da mesma saudação. E finalizamos agora o mês de dezembro, quando o irmão Renato mesmo disse, bacharel em teologia. Ano que vem segue os ritos, né, de concílio, ordenação pastoral, para o ministério que Deus já tem reservado. Estamos lá também servindo junto com a minha família e aprove ao Senhor também estarmos com os irmãos hoje à noite. Da mesma forma que o Renato nos confirmou, né, nos solicitando a cooperação, de imediato desejamos também compartilhar e estar servindo aos irmãos também. É uma igreja que nós carregamos em nosso coração, que muito nós amamos, né? E nessa noite Deus também quer falar conosco e que o seu coração esteja aberto, sensível, para que sejamos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 26. Hoje pela manhã a irmã Ana Paula ministrou também sobre o rei Ezequias, que configura o mesmo período da época dos reis, narrados aqui também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18 de Crônicas. E nós vamos falar hoje também de outro rei, que também teve episódios relevantes na sua vida e as lições que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida hoje. Nos diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 26, leremos do versículo 1 ao 5, depois o verso 16 e depois o 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e ele reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Verso 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu do temor de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O verso 16 agora. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. E o seu orgulho provocou, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O verso 21. O rei Ezequias, ou melhor, o rei Uzias, sofreu de lepra até o fim, até o último dia que morreu. E durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua excelente, santíssima e exclusiva palavra. A Ti somente seja a honra e a glória, o poder e a exaltação. Que a Tua palavra, Deus, a Tua Escritura, seja ela proveitosa em nós, para nos direcionar, para nos nortear,
Muito obrigado, Senhor, pela excelente oportunidade que o Senhor nos concede agora. Que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre esta igreja. Igreja, irmãos que tanto amamos. Ó Deus amado, que prevaleça a tua bondade e misericórdia. Muito obrigado. Nós oramos a Ti, ó Pai, em gratidão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O perigo de começar bem e terminar mal. Essa é uma realidade. É um tempo existente que toda a humanidade ela está sujeita a isso. E nós já estamos às portas de receber um novo ano. 2025 já está há 2 dias, há um tempo de horas para adentrar o calendário, para atualizar o calendário da história da humanidade. E hoje é domingo, o último domingo de 2024. Você já parou para refletir sobre isso? Acabou. Os domingos que você congregou aqui finaliza hoje. E foram tantos, domingo de manhã, domingo à noite, às quartas-feiras, e hoje dia 29. E esse dia não vai se repetir. A realidade de hoje encerra hoje. Quando sairmos aqui, vai ficar registrado na sua memória. Aliás, para entendimentos, nenhum dia da história da humanidade se repetiu. Desde a criação, desde o Éden, o princípio, Gênesis 1. O que nos resta agora são registros. E isso fica agora para a história. Amanhã contaremos do que ocorreu hoje. Depois de amanhã, os jornais vão contar os registros dos acontecimentos recentes. E agora nós estamos diante da palavra do Senhor, narrando aqui o contexto geral desse texto que lemos, do capítulo 26, narrando da trajetória, dos feitos, dos acontecimentos do rei Uzias. Ele vai dizer que começou muito bem. O texto vai dizer que ele efetuou, ele considerou, ele teve favorecimento da parte de Deus. E nós, como povo do Senhor, como igreja, nós estamos em uma realidade, em um tempo onde as coisas vão acontecendo muito rapidamente. E agora você está lembrando o 1º de janeiro. Você está lembrando, talvez, de alguns eventos e situações que aconteceram na sua trajetória. E nós, como igreja, como povo de Deus, a gente precisa caminhar adiante, caminhar para frente, para aquilo que está adiante de nossos olhos, enxergar pela fé, porque o olhar para trás não faz muito sentido agora. O olhar para trás não vai nos fazer crescer, desenvolver. O que fica são as memórias, são os efeitos, as lições, os aprendizados que todos nós tivemos. O que eu aprendi é diferente do que você aprendeu, o que você aprendeu é diferente da minha realidade. E você tirou os ensinamentos, as aplicações, mas como servos de Deus, nós precisamos escolher todos os dias a olhar para o alvo, a olhar para adiante. Porque agora, esses 2 dias que nos resta de 2024 são limitados. A contagem do tempo já está finalizando, o relógio já vai caminhar para uma mudança, para um efeito de calendário, para uma mudança que vai acontecer para todo ser vivente. Lá em 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas elas já passaram, elas terminaram. Eis que apareceram, surgiram coisas novas. Ou seja, 2025 já está às portas e o que está para vir, nós não sabemos. Eu e você sabemos da nossa responsabilidade com o nosso trabalho, as programações, a igreja, o seu ministério, as suas ações e muitas outras coisas, férias, viagens e por aí vai. Filhos, família, educação. Mas o texto também diz que é necessário um olhar para adiante,
Porque os dias passados, eles já tiveram o seu tempo de ocorrência, já tiveram a sua validade, o relógio já contou as horas, o jornal já está registrado, a internet, a mídia, tudo se registra, já está computado. Você vai lá, quer assistir um noticiário de ontem, está lá registrado. Mas tudo que ocorreu está já em fase passada. O hoje é agora. O 2025, que está prestes a chegar, já está às portas. Então guarde o quê? Guarde as memórias, as boas memórias. A palavra de Deus também nos diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É muito certo que eu e você tivemos nossas crises, dificuldades, dias apertados ao longo do ano. Todos nós tivemos. E eu vou guardar essa memória comigo, os aprendizados. Mas eu preciso, Renato, olhar adiante. Eu preciso seguir adiante. Eu não posso me prender a algo que me custou talvez um esforço gigantesco, além do que eu pudesse resistir, fazê-lo efetuar. Mas eu preciso seguir adiante. O livro de 2 Crônicas é a continuação de 1 Crônicas. O autor é desconhecido, mas a tradução judaica considera ser Esdras, que era o escriba, né? O escriba era aquele que escrevia, que copiava, que interpretava a lei do Senhor. O estilo desse livro é o contexto histórico, um estilo histórico. 1º e 2 Crônicas, e é o 14º livro do Antigo Testamento. Considerando os primeiros 9 capítulos, eles vão narrar a história do rei Salomão, que está registrado os seus feitos, está registrado as suas conquistas, faz registro da construção do templo que ele fez. O rei Salomão, ele foi abençoado por Deus, ele foi um homem tremendamente possuidor de muita riqueza, de muita sabedoria. E ele se tornou o governante mais importante da história de Israel, da história bíblica. O restante da narrativa do livro de 2 Crônicas, vai narrar os vários reis de Judá e as suas ocorrências até o capítulo 36. E nesses 2 livros, 1º e 2 Crônicas, tem 2 princípios básicos que apontam para o que o livro está a compartilhar conosco. A primeira é a saber que a obediência traz a bênção. Mas a segunda coisa, ele fala que a desobediência traz o castigo. E tantos os reis que estão descritos aqui tiveram os seus tempos e ocorrências pelo negativo e pelo favorável. Ou seja, quando um rei desobedecia, quando ele era contrário à vontade de Deus, deixava de confiar a Deus, o Senhor colocava sobre eles um castigo, uma penalização. O contrário é verdade. Quando ele obedecia, quando ele se cercava do cuidado, da busca ao Senhor, Deus o abençoava, Deus protegia, fazia o reino, o governo prosperar. Existem também, queridos, 3 faltas que os reis, a narrativa dos acontecimentos dos reis de Judá, elas também suscitaram a ira de Deus. Primeiro, o pecado pessoal. Segundo, uma falsa adoração, a idolatria. Terceiro, a confiança no próprio homem, na sua força. Ao invés de confiar no Deus soberano, na força, na sabedoria de Deus, ele se apoiava naquilo que ele sabia, na sua riqueza, no seu poder. E aqui o registro do capítulo 26, o rei Ezequias, nomeado rei de Judá, e também essa narrativa está descrita em 2 Reis, no capítulo 15, faz um discurso breve. No caso de Crônicas 26, é um discurso mais extenso e detalhado. Ele tinha 16 anos quando começou a governar, começou a reinar no lugar do seu pai Amazias. E ele reinou por quanto tempo? 52 anos. É muito tempo. E os relatos da sua narrativa apontam que esse rei, Uzias, foi muito amado pelo povo. Ele foi acolhido. O povo daquele tempo, da sua geração, teve apreço por ele. E o povo proclamou o rei, como diz o verso 1 do capítulo 26. Então o rei Uzias começou a sua história
como rei de Judá, fazendo aquilo que agradava a Deus. Ele estava obediente à sua palavra, obediente ao que o Senhor mostrava. Os profetas o instruíram. E dessa forma ele foi muito abençoado. O governo dele começou muito bem. Ele tinha a autoridade, era bem visto, a fama dele se espalhou. O rei Uzias foi contemporâneo de 3 profetas, Isaías, Amós e Oséias. Amós e Oséias, profetas menores, Isaías, profetas maiores. Por isso, quando você lê Isaías capítulo 6, o primeiro versículo vai citar: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Está aí descrito, por isso que se diz que era contemporâneo. Mas, queridos, a história de Uzias nos aponta para uma realidade que estamos também evidenciando todos os dias: o perigo de começar bem, mas terminar mal. É uma realidade que está exposta a todos nós. E isso também vai acontecer nos dias futuros. Aconteceu nos tempos passados, acontece em nossa realidade hoje. Você conhece alguém do seu convívio, do seu meio, da sua rota de envolvimento? As pessoas te rodeiam no trabalho, no estudo, na família. Nossa, fulano começou bem, mas esse trecho da vida dele não foi legal. Você conhece alguém que começou 2024 bem, com tudo favorável, mas por algum erro no percurso, o final não foi tão satisfatório? Isso pode acontecer. O ideal é que eu e você possamos começar bem e terminar bem. Considerando uma situação razoável e boa também, uma pessoa pode talvez começar mal, mas terminar bem. É algo positivo. Mas a pior situação e mais terrível é alguém começar mal e terminar ainda pior. É algo muito extremo e que foge à força humana, um descontrole, uma descompensação. Porque o terminar, todo mundo faz. O terminar está aberto, está acontecendo todos os dias. Mas terminar algo bem vai exigir de mim, de você, um esforço ainda mais pontual. Vai exigir de mim, de você, com as nossas inteligências, com prudência, com entendimento, com busca no Senhor, para que tenhamos uma finalização favorável. E isso exige de mim, de você, um esforço, uma aplicação. Significa que você empenhou uma força bem aplicada, favorável. Você empregou bem a sua força, seu recurso, sua inteligência. Você considerou muita coisa. E agora o resultado, a sua colheita, está sendo algo favorável para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para os seus negócios, nos estudos e ainda mais e melhor na igreja do Senhor, que eu e você fazemos parte. Porque você não será lembrado pelo que você começou, pelo que você continuou. Você será lembrado pelo que você terminou. E a forma como eu e você terminamos um processo, um percurso. Eu já participei de corrida urbana, e quando a gente começa, né, quem é corredor aí, você começa com toda empolgação, tal, empolgado, aquela galera correndo, e você não quer perder o ritmo e começa acelerado. A questão é o meio do percurso. Se você vai correr 5 quilômetros ininterrupto, ou 10, a questão é o meio do percurso. E como é que você vai terminar? Porque começar, todo mundo começou. Dado a largada, todo mundo dispara e começa por força, e as pernas se firmam, mas o meio do trajeto vai realmente mostrar o tamanho do seu preparo. Vai mostrar o quanto você se esforçou e se dedicou para terminar a corrida. Aí quando termina, você está se arrebentando, doido para chegar, mas conclui. Chegou em não sei que lugar lá, como eu já cheguei algumas,
mas eu concluí. A satisfação é bem melhor, a recompensa. Começou, se esforçou no meio, no trajeto, mas terminou. E eu e você precisamos ter essa ideia e transportarmos essa ideia para 2025. Porque você, em 1º de janeiro, teve essa convicção também. Em 1º de janeiro, você planejou, você visualizou situações para chegar até aqui. E muita gente pensou, rapaz, como é que vai ser 2024? Eu não sei se eu vou conseguir dar conta. E você está aqui, eu e você está aqui. E está fechando 2024. E mesmo com crise, mesmo com os apertos diários que eu e você passamos, Deus te sustentou até aqui. A boa mão de Deus esteve sobre a sua vida. É inegável isso. É visto aos nossos olhos. E eu e você somos testemunhos daquilo que Deus fez e ainda fará. Em Eclesiastes 7:8 fala que o fim das coisas é melhor do que o seu começo, o seu início. Porque isso dá confirmação daquilo que você começou. Então a finalização está mostrando, está validando que o seu empenho, o seu esforço tem validade, tem confirmação. E aí, vamos pegar aqui, fazendo uma análise de como você começou 1º de janeiro. Como é que você estava aqui na igreja, no 1º de janeiro de 2024? Aqui, nesses bancos, nesse mesmo local. Qual era o estado em que você estava? Qual era a condição que você se encontrava? A sua casa, a sua família, os negócios, o trabalho, as responsabilidades. Estão fazendo um apanhado. Como é que foi o 1º de janeiro? E agora, olhando para hoje, você está a mesma coisa que 1º de janeiro? Rapaz, se está a mesma coisa, misericórdia. Num percurso de 365 dias, alguma coisa precisa ter mudado. A começar em mim. Mudança de pensamento, mudança de entendimento. A gente precisa estar aberto. Para terminar bem, precisa também de mudança. A Paulinha falou isso de manhã também. Precisa haver uma vontade, uma disposição para se encontrar e se aliançar, fazer cumprimentos para que haja uma mudança também no trajeto. E eu e você precisamos estar preparados para tais mudanças que desconhecemos, mas que na sua mente você está planejando, está considerando, está fazendo as suas medições para que o 2025 possa ser estável e crescente. Então nós precisamos ter esse olhar para os efeitos do 2024 na nossa vida. O que mudou? Mudou o meu comportamento? Mudou o seu comportamento? Você teve mudança de pontos de visão? Você teve mudança de atitude? Começou o ano pensando de uma forma, mas agora está finalizando de uma forma melhor, inteligente, favorável. Se eu e você, ao fazer essa análise desses 4 pontos básicos, mudança de comportamento, de pensamento, mudança de visão, de atitude, na sua rotina diária, se você observar brevemente e que houve essa transição e essa mudança na minha e na sua vida, você evoluiu na sua maturidade pessoal. E ainda melhor, você enriqueceu a sua maturidade espiritual. Porque diante das minhas e das suas experiências que você teve com Deus, nos fez evoluir, nos fez aprimorar nas nossas orações, na leitura, na busca, na participação dos cultos, na igreja, daquilo que eu e você fizemos ao longo de 2024, e que Deus espere que possamos fazer ainda mais. Então o rei Uzias é o exemplo que começou bem, mas terminou mal. A citação dos versículos chaves que nós lemos aqui. Como é que ele começou bem? Ele iniciou o seu reinado bem jovem, 16 anos. Ele tinha aprovação popular. Ele fortaleceu o controle de Judá, onde ele estava. Ele ergueu construções, edificações. Ele fez o que era justo perante o Senhor. Ele foi vitorioso nas guerras. Deus o fez conquistador de nações. E ele teve um grande exército, com 307.500 homens. É muito soldado, é muita gente favorável, bem treinados. Ele tinha armamento bem preparado, ele estava fortalecido. O rei Uzias, ele tinha tudo a seu favor. Era um governo favorável.
estava tudo ali encaixado, ou seja, ele tinha a faca e o queijo na mão, para fazer bem feito. Mas aí tem uma observação que eu quero ver com os irmãos. O verso 16 faz uma afirmação. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Olha o tamanho do estrago, começa aqui. Depois que ele se tornou poderoso, é possível começar bem, como Uzias, com tudo favorável, com regimento, tudo ordenado, tudo ali certinho, mas no meio do trajeto, da caminhada, alguma coisa sair do controle e terminar mal, terminar errado. E isso é uma realidade para a gente hoje. A gente não está escape disso. Vai depender do tipo de caminho que você decidiu entrar. E fazendo esse fechamento, essa análise pessoal sua e minha, que tipo e quais caminhos que eu e você decidimos acessar esse ano. E em algum momento do trajeto foi desfavorável para mim e para você. É um ponto de atenção que eu não vou carregar, e você também não pode carregar e transportar para 25, esses efeitos negativos. É necessário essa análise, é necessário essa busca, sabe? E reconfigurar, sabe? Fazer uma formatação de novo, internamente, pessoalmente. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ora ao seu Deus que te vê em secreto, e o Deus que te vê em secreto te vai recompensar. Então, para 25, é necessário essa análise, essa observação, essa visualização, e tomar providência dos caminhos que eu devo acessar. Porque a infidelidade que Uzias teve para com Deus trouxe para ele consequências e situações traumáticas e irreparáveis. O texto vai dizer isso. O que aconteceu com ele? Depois que ele se tornou orgulhoso, se tornou forte, poderoso, o orgulho puxou ele. Se achou tal. E aí começa agora a queda dele. Se tornou leproso. Os últimos dias da vida dele, ele era um homem doente. Ele foi morar sozinho, ele teve que morar sozinho. Um rei que tinha todos ao serviço dele, todo mundo ali de prontidão. Se ele estalasse o dedo, estavam lá prontos para atender. Ele podia mandar derrubar ou levantar alguém, podia libertar ou soltar alguém, ou mandar prender. A autoridade máxima. E agora o final da vida do cara, separado da família, separado dos amigos e excluído da casa de Deus. Olha o tamanho do prejuízo, porque um dia deixou o orgulho ascender e se distanciou da presença e entrou para o caminho, acessou a porta da desobediência. Meus queridos, a prosperidade na nossa vida pode ser algo perigoso. Se não tivermos uma maturidade crescente e entendível, pode significar um grande prejuízo na nossa vida. Não é um grande pecado, mas é um ponto de atenção que eu e você precisamos observar. Porque dificilmente alguém vai se afastar de Deus por escassez, por situações de limitação. Pelo contrário, mais ainda ela deseja se apegar ao Senhor para que as suas necessidades, a sua mesa sejam supridas. Mas a prosperidade pode causar o orgulho, ela pode causar a soberba, o espírito de superioridade, de autossuficiência, de autoconfiança. Eu sou dono da minha força, eu posso, eu faço e aconteço. Então o sucesso ele pode ser perigoso, se você não administrar bem. Pode te levar para mais longe de onde você teria condições de ir, e de por quanto tempo você teria condições de permanecer. Pode lhe custar uma fatura talvez alta do que você possa e conseguisse pagar. Em Mateus 6,19, na finalização do sermão das bem-aventuranças, Jesus faz um alerta contra as riquezas. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não que você não possa ter tesouros, você precisa, é necessário, os seus recursos, o seu trabalho,
sua casa, sua moradia, seu carro, é necessário. Mas tome cuidado com a intensidade que se coloca o seu coração nessas coisas. Porque Uzias se esqueceu que tudo que ele conquistou foi dado pelo Senhor. O texto vai confirmar isso. Quando ele humildemente buscou o Senhor. No começo da narrativa fala isso. Então, queridos, eu e você não podemos nos esquecer que tudo que nós temos, o que nós alcançamos, o que nós somos, quem somos hoje, o que nós podemos na nossa condição real hoje, ou seja, as nossas possibilidades, o nosso ponto de acesso, tudo que nós temos, que possuímos, que existimos, a condição que nós temos, ela provém do Senhor. É Deus que nos deu. Se chegamos em 2024, na sua finalização, com saúde, é Deus que proveu saúde para você. Se você chegou, pagando suas contas em dia ou não, chegou até aqui, é Deus que está provendo. Se você chegou um pouco mais apertado, Deus te deixou chegar até aqui, porque muita gente ficou no meio do caminho. Muita gente começou 1º de janeiro tentando, se esforçando para fechar 2024, mas ficou no meio do trajeto. E olha eu e você aqui. O pensamento que eu e você estávamos lá no 1º de janeiro, será que vai dar certo, como é que vai ser? Política, governo, e mais um monte de coisa. E está aqui eu e você para confirmar. Quando você vê alguém muito exaltado, muito se achando, preste atenção, toma cuidado. Essa pessoa está acessando uma porta muito perto de uma queda. O rei Jeorão, que também foi rei de Judá, antes de Uzias, também terminou mal. Lá no capítulo 21 faz a narrativa e o fechamento da história dele. O cara também terminou mal. O Salmo 138, verso 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Entenda esse versículo. Embora, está falando de Deus, o salmista está falando de Deus, embora o meu Deus esteja nas alturas, além do que meus olhos possam ver, o meu Deus olha para os humildes, olha para o necessitado. O meu Deus observa os meus atos, os seus atos, tudo que você fez, deixou de fazer. Olha os seus atos de busca, de procura a Ele. Tiago 4,6 fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele também diz no 51:17, um coração quebrantado e humilde, contrito, o Senhor não desprezará. Esse coração tem validade, tem confirmação perante o Senhor, porque é esse coração quebrantado, humilde, simples, que deseja amar, que deseja ajudar a consolidar a obra excelente de Deus, hoje em Congonhas, lá em Ipanema, onde estivermos. Mas é necessário uma busca, uma entrega verdadeira. Em 2024, faz aí a sua análise pessoal, o quanto eu estive mais perto de Deus, o quanto eu busquei ao Senhor, mesmo naquele dia apertado, sem tempo, correria. Seu coração em algum momento desse trânsito deu lugar ao orgulho, deu lugar à exaltação. Cuidado, porque a soberba vai te afastar de Deus, vai me afastar dele. Ou eu e você decidimos entrar pela porta da humildade, de uma busca verdadeira, pessoal, de relacionamento. Você se quebrantou, acessou o lugar santo na oração, na leitura, na devocional. Quantas vezes eu e você entramos pela porta da reconciliação? O Senhor também nos chama para reconciliar uns com os outros. E isso deve ser diariamente. Com quem você se reconciliou esse ano? Que talvez teve aí um dissabor. E você esteve pronto para reconciliar. É uma ordenança. Outras razões que alguém pode começar bem e terminar mal é o pecado. Uzias cometeu o pecado de transgressão contra o Senhor, ou seja, ele quebrou o acordo
um cumprimento da lei, foi infiel. Lá no verso 16 ele fala, e Jesus alerta em João 12:34, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O ser humano vive pecando, vive errando, tropeçando, se permitindo ter acesso ao pecado, ele é escravo do pecado, é dominado por ele. Quando alguém abre concessões na sua vida e abre caminhos para o pecado, isso pode trazer um prejuízo desfavorável, e a conta pode sair bem alto, certamente vai terminar mal. Mesmo que com todo o seu esforço, mesmo que com todo o seu empenho para começar bem, mas se algum momento deu acesso ao pecado, à porta do pecado, mesmo com boas intenções, cheio de boas intenções, Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas que no final conduz à morte, à ruína. O fechamento é negativo, o saldo é negativo. O pecado, irmãos, nos embaraça. O pecado nos impede de correr adiante. Correr, continuar correndo, continuar prosseguindo, vai limitar, vai te paralisar, vai travar suas pernas. Você não vai ficar em paz. Pecado é a falta de conformidade, de confirmação com a lei de Deus. Em Hebreus 12:1, livremo-nos de tudo que atrapalha, de tudo que nos atrapalha. Está no plural aí, tá? Estendendo a toda a humanidade. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Correr com perseverança nos traz a ideia de insistência, de não desistir, de continuar. Então eu e você precisamos nos desenrolar. É tirar esse emaranhado de dúvida, de incerteza, de confusão da minha e da sua cabeça. É fugir da aparência do mal. É fugir daquilo que é contrário à vontade de Deus. Pecado que envolve, que tenta criar armadilhas para mim e para você, tentando derrubar. E aí ele fala, corramos com perseverança. É uma insistência constante, sem oscilação. Mas ele fala a perseverança com empenho e com responsabilidade. Para quê? Para que a nossa carreira seja produtiva. O percurso que nos é apresentado por Deus, a gente possa transitar por ele de forma livre, constante, sem interrupção. Para que eu e você possamos correr essa corrida sem peso, sem medo, sem distração. Se você começar uma corrida lá, vai participar de uma maratona, de uma corrida urbana, precisa ter concentração o tempo todo. Porque o peso vai tirar sua força, porque o medo vai te desencorajar e porque a distração vai te desacelerar. Então precisamos ter alvo de atenção quanto a isso. O peso vai nos desgastar, desgasta a mim e a você, o medo te enfraquece, vai travar eu e você, e a distração vai tirar você do caminho e você pode se desviar. Ponto de atenção. O verso 15, a parte final do versículo, fala que o rei Uzias ele foi extraordinariamente ajudado. Palavra grande, extraordinariamente. Outra versão fala que ele foi maravilhosamente ajudado. A fama dele se espalhou por todo o território e além das fronteiras. Ele se tornou muito poderoso. Qual o segredo? Deus o ajudava. Está aí no verso 4. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Só que no começo do versículo está enquanto. Não fala quanto tempo. Enquanto eu e você buscamos, dedicamos a nossa vida, aplicamos no reino de Deus suas habilidades, competências, sua inteligência, para o bem do progresso da igreja, Deus vai te acrescentando. Deus vai fazendo o seu caminho prosperar. Vai pondo luz, vai acrescentando. Não tira, ele acrescenta. E está aqui o segredo. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Quem foi o seu ajudador de 2024? Eu e você temos a resposta. Quem te fez chegar até aqui? No último domingo de 2024. Olha para o alto, tem a resposta.
Deus é o meu e o seu ajudador. Isaías 41:13, é o Senhor Deus que te segura pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudarei. Não tenha medo, eu vou estar contigo. As consequências dos erros de Uzias, do rei Uzias, fez com que ele terminasse a vida de forma precária, desumana, solitário, isolado da sua casa, das pessoas que ele amava, das pessoas que estavam ali prontas para servir a ele, por causa da sua lepra. Deus o feriu, por causa do seu pecado, da sua transgressão, da sua desobediência, porque descumpriu a lei, a ordenança de Deus, Deus o feriu imediatamente. Começou uma mancha, um sinal na testa dele, a lepra começou a se instalar. Ele sofreu de lepra até o dia em que morreu. A finalização dos dias dele foram de mal a pior. Terminou solitário, longe da sua casa, da sua família, separado, longe dos amigos, isolado de tudo. E pior, afastado do templo de Deus, separado da comunhão, da presença do Senhor. Para eu e você terminar 2024, esse último domingo, amanhã, segunda-feira e terça-feira, para a gente terminar bem e não terminar mal, entenda e aplique na sua vida esses exemplos negativos que Uzias teve. Cuidado com o orgulho, cuidado com a exaltação própria, cuidado com a soberba, com o espírito de superioridade, cuidado com a falta de temor a Deus. Tome cuidado com a falta de arrependimento. Busque imediatamente se arrepender. Busque imediatamente a graça e o saber de Deus. Vai para a oração, vai para o joelho, busque conselho, conserte a rota. Sabe o que eu e você devemos fazer para terminar bem? Para fechar com chave de ouro? Não só terminar. Vamos terminar, 24 está terminando, vamos fechar a conta, vamos acabar de descer a serra, e pronto, acabou, e vida que segue. Mas o texto fala do começo e fala do final, uma trajetória, tem uma história embutida aqui. 2024 tem a nossa história, tem a sua história, tem os meus e os seus acontecimentos, as experiências, aquilo que você evidenciou, está registrado em mim e você. E agora Deus está permitindo você chegar e terminar. Termine bem. Termine alegre. Termine em paz. Termine em obediência. Conclua a boa obra do Senhor, conclua a missão que Deus comissionou a mim e você para fazer, para realizar esse ano. Com vontade, com desejo de entregar além mais para 25. Então finalize com eficiência, com inteligência, na busca, na procura, numa entrega total, constante, sem peso, sem medo de entregar e sem nada para te distrair. Pega essa receita, Provérbios 16:3. Faça isso, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos, a sua história, serão bem-sucedidos, serão bem realizados, vão terminar bem, mas existe aqui uma entrega, um pedido, um clamor: consagre ao Senhor, entregue a Ele plenamente, faça uma entrega real, íntegra. Os seus planos, os meus planos, serão bem realizados, bem finalizados, bem concretizados. A fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Isso nos ajudará a caminhar diariamente, e agora para 2025, debaixo da orientação do Espírito Santo do Senhor,
te comissionando para além mais, para não ficar preso e olhando para trás para o retrovisor, mas olhar adiante. Fazendo isso, eu e você, todos os seus planos, todas as suas ideias, seus pensamentos, suas idealizações, seu planejamento, serão estabelecidos adequadamente. Guarde isso. Ao consagrar a sua vida, ao dedicar a sua entrega, estes teus planos e os meus também serão realizados adequadamente. Todos os 365 dias de 2025 que já está às portas. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O grande autor da salvação. Deus te abençoe. Termine bem.